Is it getting better? Or do you feel the same? Sim, o uso conceitual, o uso teórico do termo terrorismo sempre foi bastante complicado, tá? Sempre foi muito difícil de ser usado, porque no passado e atualmente, o uso político, o uso conceitual teórico e o uso político muitas vezes se misturam. Então, quem é terrorista? Terrorista normalmente é o outro, tá? É quem me ataca, é quem é meu inimigo. Em outras ocasiões, alguns personagens que vocês devem conhecer foram considerados terroristas, tá? Mesmo hoje sabendo que, como eles depois assumiram o poder, a história foi reescrita. Mas Gandhi, mesmo pregando lá a resistência pacífica e tudo mais, era considerado pelos ingleses terrorista. Tá? O Mandela foi considerado terrorista. Então, o uso do termo sempre foi muito complicado porque envolvia esse ranço político, tá? essa carga política que ele inegavelmente tem. O que a gente tenta fazer agora para conceituar o terrorismo recentemente é um esforço nesse sentido de se afastar um pouco desse ranço político e estabelecer algumas categorias básicas, tá? Então é isso que eu vou transmitir aqui para vocês, que eu vou tentar falar para vocês aqui hoje, é mais ou menos esse esforço, mas já deixo claro que não terminou, tá? Até não é claro para todo mundo o que é terrorismo, não tem o último trabalho da área que a gente pode usar como referência para qualquer pesquisa, então ainda é um termo, ainda é um conceito que está em construção. Vai falar do fundamentalismo islâmico e tudo mais. Tanto no sul da Ásia quanto no Oriente Médio, o Islã em si não é todo fundamentalista, tá? Inclusive, ao contrário, a menor parte do Islã é fundamentalista. A parte minoritária é assim. No entanto, como eu falei antes, os grupos fundamentalistas terroristas acabam tendo maior publicidade e, por consequência, maior conhecimento aqui. Então, vamos usar aqui de novo o Paquistão, que é o foco da minha pesquisa, não porque eu sou um paquistanês ou coisa parecida, mas porque eu percebi que dali se irradiava para as outras regiões o terrorismo. Tá? No Paquistão, tem a maior parte, eu acho que 80% dos muçulmanos são vinculados a correntes mais contemporâneas, mais supostamente modernas do islamismo, ou seja, eles consideram a modernidade como uma realidade inevitável, tentam adaptar o islamismo ao tempo atual, tá? E não defendem nenhuma prática violenta, nem atentado terrorista, nem nada parecido. O problema é os outros 20%, tá? E aqui eu acho que 20% é muito, eu nunca parei para ver isso, mas eu estou tentando fazer uma associação com a quantidade de seguidores que tem em cada linha, tá? Eu não vou entrar em cada uma delas aqui, mas é a minoria, tá? Que deixa bem claro, o Islã não é violento por natureza. Sim, a área de concentração é ali porque grande parte da população islâmica fundamentalista radical está ali. Então, dentre todos, está ali no Oriente Médio e no Sul da Ásia. Então, sim, eles têm essa origem do terrorismo que para eles não é terrorismo. Qualquer movimento, qualquer passeata dos grupos, eles vão ver lá, jihad não é terror, tal. Eles sempre usam isso para tentar criticar a visão que o Ocidente passa. Tá? Para eles é jihadismo, a pré-guerra civil que se desenha no Paquistão hoje em dia é decorrência disso, tá? De setores dentro da sociedade, organizados politicamente dentro da sociedade, que criticam o governo. Tá? Criticam o governo e que não só criticam, mas atentam contra o governo. Então, o Paquistão, durante toda a sua história, utilizou grupos terroristas. Hoje em dia, o governo central, tá? Começa a se desvincular disso, começa a se afastar disso. E basicamente tu resumiu o que era a pergunta da minha pesquisa, pelo menos a primeira pergunta da minha pesquisa: por que essa relação direta de apoio com os grupos irregulares, tá, com a guerra irregular, e depois uma outra relação direta com os grupos ou países que combatem esse tipo de coisa. Tá? Então,
Aí, para mim, tinha uma contradição nessa relação. Tá? E eu estou tentando, agora as pesquisas do doutorado, tentando dar uma resposta definitiva, ou um pouco melhor, um pouco mais consistente sobre isso. Como ele, hoje em dia ele se beneficia, não tanto mais. Tá? O Estado tomou como objetivo o compromisso na guerra contra o terror, combate ao terrorismo. Então ele tem reprimido grupos no noroeste do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, e tem reprimido também grupos na Caxemira. O problema é o Estado paquistanês, o que ele é? O Estado paquistanês não pensem no Estado paquistanês de novo aqui como uma coisa reificada, é um bloco, tá? Daí tem um lá que manda e todo o resto obedece. Não, tá? Nós temos, como eu falei antes, um serviço secreto, que ele constituiu um governo paralelo dentro do próprio país. O exército também não é unificado, tem setores do exército que atuam, tem uma política externa própria. Tá? Então, estes grupos, eles têm uma ligação, uma identidade com as organizações islamistas dentro do país e tem a sua política externa baseada nelas. Tá? Então, para o Paquistão, hoje, se estabilizar, ele vai depende dele reprimir todos esses grupos, tá? Que não é fácil, porque, como eu falei, eles são grupos transnacionais, eles estão no Paquistão, eles estão no Afeganistão, eles estão na Índia, eles estão na Caxemira, tá? Que também é indiana, mas enfim, é uma região ainda em disputa. Então não é fácil, tá? Tem que ter um movimento coordenado internacional entre as nações dali para fazer uma repressão. Os Estados Unidos não conseguiram, para você ter ideia, depois de 11 anos de guerra ao terrorismo, eu já estou adiantando um pouquinho, mas ele não chegou a um resultado. Mataram Bin Laden, mas não chegou a um resultado efetivo sobre isso. Significou o 11 de setembro para os Estados Unidos? Significou a reconstrução ou a ressignificação de um novo inimigo total. Tá? Os Estados Unidos teve um grande inimigo total durante toda a Guerra Fria, a União Soviética. E basicamente ele se organizava, a estrutura estatal de segurança principalmente, se organizava para combater este inimigo, para evitar a propagação do comunismo, tá? E para acabar com a União Soviética. Foi essa era o objetivo. Tá? A gente viu uma reorganização dessa, exatamente não, muito parecido com o que o Mark acabou de relatar, ali nos anos 50, com o macartismo. Eu lembro disso, a caça às bruxas e tal. MacArthur era um deputado, um congressista, um senador, agora não me lembro, enfim. No entanto, fez uma caça às bruxas dentro dos Estados Unidos, alterou leis para ver quem que era comunista dentro do país. Tá? Foi uma época, um período de tensão política onde se procurava em todo lugar, em todo canto, quem que era comunista. Então, o professor universitário acabou sendo preso, profissionais liberais acabaram também sendo presos, porque tinham lá algum indício que ele poderia ser comunista. Não precisava ser comunista, mas parecer ser comunista, ter alguma vinculação, ter publicado alguma coisa na vida que fosse um indício de uma simpatia ao comunismo já era. Então esse ambiente de medo, tá? A gente vê a recriação disso agora, tá? Então com fim de liberdade civil, suspensão de liberdade civil, o arcabouço jurídico foi criado para combate ao terrorismo internamente nos Estados Unidos. Não tem liberdade nenhuma. Se é considerado terrorista, até advogado eles não te deixam chamar. Tem tempo que eles podem ficar contigo te interrogando sem ter direito ao advogado. Então aquela história de liberdade, a terra da liberdade, da democracia e tudo mais, está começando a acabar, pelo menos neste momento de disseminação desse inimigo. Tá? Então todo mundo que é ligado o terrorismo passa por esse tipo de perseguição. Vocês veem isso agora em série, tá? Séries de televisão. Eu assisti recentemente o Homeland, já viram aquela? Tem uma chamada Homeland, que tá famosa, ganhou até Grammy, não sei o quê, mas é sobre a perseguição interna nos Estados Unidos. Tem outros assuntos também, mas esse é um que mostra ali o que foi essa reorganização após a presença norte-americana no Afeganistão. Está se tornando algo parecido com o que foi no Vietnã, onde ele não consegue nem sair e nem ficar. Tá? Se ele fica, ele tem que prestar conta pelo gasto. A gente está gastando, não sei o quê. Se ele sai, é covarde. Tá? Sai é covarde, não conseguiu, tem lá o Talibã, está vivo ainda, está atacando, então ele saiu e deixou o pessoal lá. Como assim?
Eu digo que é complexo por quê? Porque tem gente envolvida na guerra ao terrorismo, tem gente envolvida com essa máquina de guerra que foi formada nos Estados Unidos ao longo da Guerra Fria, que quer que a guerra ao terror continue, tá? Quer que isso continue, quer que não seja interrompido. Imagina quanto eles vão perder com isso. As maquininhas, os drones que eles têm, que eles produzem para vigiar a região. Inclusive, eles querem que a guerra ao terror não só continue, como ela seja ampliada para o meu querido Paquistão. Tá? Então, vão começar a atacar o Paquistão também. Não só o Paquistão, o Irã. Tá? Depois, se tudo der certo, a Síria. Tá? Então, enfim, eles querem reorganizar o que é o Oriente Médio. Eles querem criar um novo desenho do Oriente Médio, no qual os Estados Unidos controle grande parte dos países. Então, assim, a morte do Osama Bin Laden, ela foi uma oportunidade perdida, mas perdida para um setor. O setor é que ele quer se desengajar da guerra ao terrorismo. No entanto, para outros grupos, inclusive o Exército e empresas privadas que atuam no Afeganistão, tem empresa militar privada que está atuando na região, continuar ali é perfeito. E daí depois vem a questão dos lobbies, né? Imagina o Obama, neste caso o Obama, não o Osama, decide sair assassinamos o Bin Laden, tá? Missão cumprida, vamos sair de lá. Os lobbies dessas empresas, tá? Das grandes empresas de guerra que vão pressionar o Congresso para que a guerra continue. Não sai, fica aí, a gente está ganhando a guerra ao terror, tem gente para matar ainda, não terminamos com todo mundo, tá? Enfim. Tá, então, o debate dentro dos Estados Unidos é complexo, é complicado de analisar em algum momento quando é que a coisa vai sair. O Obama se comprometeu oficialmente a tirar todas as tropas em 2014. Em 2014 vai acontecer tudo, né? A Copa, a saída do Afeganistão, enfim, tá? Mas ele quer a retirada lá. Eu não sei se vai se materializar, tá? É difícil. Como eu falei antes, depende das eleições, depende do que vai acontecer agora nos Estados Unidos. Eu acho que o Romney ele vai reverter isso. Se ele ganha, ele provavelmente vai querer reverter essa decisão do Obama. Tá? Até porque ele é ligado àqueles setores que querem a continuidade do conflito, querem a continuidade da guerra e que ganham. Não é continuidade só porque eles têm lá no seu coraçãozinho a força para lutar contra o terror e levar a democracia ao Oriente Médio, ao Sul da Ásia. Não, é porque tem interesses econômicos, estratégicos na região, tá? Contra outros grupos que querem se desengajar dali e veem outras áreas como prioritárias, e não aquelas ali. Is it getting better? Or do you feel the same?